Fala galera, tudo bem? Professor Marcelo Jardim de RLM, Raciocínio Lógico Matemático, passando por aqui para essa livezinha, né, para o INSS. Né? Esse concurso está em processo aí de aquecimento, né? Mas é o momento de já começar a estudar. Eu tenho falado isso para os meus alunos, né, tanto presenciais como alunos online, né? É um momento já de... Né, o concurso está começando a aquecer, você já tem que estar aí entrando em estado de ebulição, né? Você já tem que estar a todo vapor, né? Porque vai ser um concurso disputado, né? Um bom concurso, um excelente concurso. É claro que não é um salário que deixa ninguém milionário, né? Mas já dá para comprar, né? Passar um final de semana, dá ou não dá? Né? Um saláriozinho desse aí já pode se programar e depois vai melhorando, legal? A gente está fazendo essa livezinha aqui pelo portal dos concursos. Importante ressaltar que, né, nós já gravamos, né, uma parte teórica, né? É legal que você tenha acesso já a essa parte, até para você entender todo o processo. Aqui é uma livezinha, eu vou, né, comentar mais algumas questões, né? A gente vai falar de Sebrasp aqui, a antiga CESP, tá? Não se sabe ainda, né, com certeza, com 100% de certeza, né, se vai ser realmente Sebrasp. A gente está baseado no último concurso. Eu estou falando isso porque a FGV está muito na mídia, né? Está muito na moda a FGV. Né? Tudo agora é FGV. Ah, vai ser FGV. Né? Concurso para não sei o quê, vai ser FGV. Né? Mas vamos seguir no ritmo. Se for FGV, a gente só vai trocar as questões de certo e errado por questões objetivas, ou seja, de múltipla escolha. Tá bom? Mas a síntese teórica, em regra geral, é a mesma. A teoria não vai mudar, a gente só vai entender como é que o cara da FGV pensa, assim como a gente vai entender, né, evidentemente, como o cara da Sebrasp pensa também. Legal? Tá? A gente vai começar a trabalhar algumas questõezinhas, né, só para você também ter, né, acesso, né, ao que a banca gosta, né, acesso à mente do cara, como é que a mente desse cara funciona, tá? E o treinamento constante vai te dando um condicionamento, né, bem melhor a cada dia, tá certo? Tem que trabalhar fazendo, ainda bem que você ligou o ar-condicionado, já estava derretendo aqui. Aqui é economia de ar, economia de biscoito, economia de tudo aqui. Nem água mineral tem pra gente aqui, né? Eu falo mesmo, né? Ficando velho, já estou me aposentando, diz que já pode falar, né? Que a gente não sobe processo, tá legal? Vamos começar aí, tô brincando, tá? Qualquer coisa a gente tá aí, vamos junto, manda suas dúvidas, tá? Pro canal de dúvidas que a gente vai esclarecendo. E é claro que haverá outros encontros, né, outra bateria de resolução de questões, tudo aí para dar um bom condicionamento a você, legal? Bom, vamos aqui, deixa-me centralizar aqui, que até falar que eu não sei centralizar, já falaram agora. Bom, questão número 1, CESP, a negação. Eu já gosto, porque é engraçado que CESP, né, CESP gosta de pedir para você negar, né? A negação da proposição e, mais uma vez, o sim então, tá? Ó, siga rigorosamente o que eu vou falar para você, né? CESP tem um QQ com a condicional, com sim então. Tem sim, tá? É um caso de amor, né? Digamos assim. É um caso passional de amor. CESP se amarra no sintão. Então, se a banca, Sebrasp, gosta muito do sintão, é claro que eu vou procurar, né, ter um entendimento melhor do sintão, me aprofundar mais no sintão. Tá? E duas coisas são sempre pedidas aí se tratando do sintão, né, relacionado a Sebrasp. A negação do sintão, e negação do sintão não é sintão, é importante ressaltar. Aí lá na teoria que eu já gravei, tá? Eu já falei sobre isso. Negação de sintão não é sintão. Se você estiver no dia da prova de CESP, a banca falar, eu quero a negação desse sintão, tá? Se ela falar que é um outro sintão, fake news. Já tá furado isso daí, tá ok? Negação de sintão não é... Até o Bruno já aprendeu que negação de sintão não é sintão, né? Até ele já aprendeu, tá bom? Então se o Bruno já foi capaz de aprender, imagino vocês, tá legal? Negação de sintão não é sintão. Se a banca pedir, eu quero a negação do sintão, então já risca logo lá o sintão. Mas eu não tô vendo o então aqui, tá implícito, ó, tá? Se não há evidência, o então tá aqui, ó. Só que esse então tá implícito. Beleza ou não? Tá? Ele tá implícito aqui. Pode acontecer isso? Mas eu acho... Você não tem que achar nada. Você é candidato não acha nada. Tá legal? Tá implícito. Às vezes CESP coloca, às vezes não coloca.
tá? Mas a gente já parte do princípio, quando não parece que está implícito ali, beleza? Para ninguém, eu vou entrar com recurso, não. Se a banca pedir para você negar o sintão, o que você já vai guardar logo? Que negação de sintão não é sintão, você risca lá o sintão. Mas quem é que eu uso para negar o sintão? Não esqueçam da nossa brincadeirinha. Toda vez que a banca pedir para negar o sintão, eu vou colocar aqui, ó, se for para negar, o mané eu vou usar. Tá? Jardim, o que é o mané? Você vai manter a primeira frase e negar a segunda. Coloquei a negação de sintão, é essa brincadeirinha aqui, que muita gente já vai falando por aí, né? Eu quero negar o sintão, uso o mané. O que é o mané? Eu mantenho a primeira frase, é o e eu nego a segunda. Agora, veja bem, cuidado que este e, semanticamente, ele pode ser substituído. Se introduzir uma ideia adversativa, ele pode ser substituído semanticamente por uma conjunção adversativa. É importante ressaltar isso. CESP, SEBRASP, trabalha muito num campo semântico em se tratando do RLM. Trabalha mesmo. Mas é língua portuguesa? Não. Né? Continua sendo RLM, mas a banca tem essa característica de se posicionar em determinadas situações, né, de um ponto de vista semântico. Então por isso que eu tenho que conhecer a banca, trabalhar as questões, porque aí eu vou abrir no meu entendimento para esse posicionamento semântico, diga-se de passagem, de SEBRASP. Tá legal ou não? Vamos só voltar aqui. Então, mantenha a primeira frase, olha. Bom, mantenha a primeira frase e nega a segunda. Então, eu vou manter a primeira frase, vai ficar assim, tanta caneta aqui, ó. Bom, se é para manter a primeira frase, essa é a primeira frase, ó. Não há evidência, vê se vocês concordam aí comigo, ó. Não há evidência, a ideia é essa aqui, ó. Não há evidência, mantenho a primeira e, tá aqui, vou botar em 3D para você não esquecer, ó. Nego a segunda. Bom, qual é a negação de não a crime? A crime, né? Negar o que já está negado equivale a afirmar. A negação da negação equivale a afirmação. É como se na matemática fosse o menos com menos dá mais. A ideia seria essa daí, beleza ou não? Tá? Então, a negação de não há crime, então vai ficar assim, e a crime, ó. Veja bem, e a crime. Legal. Esta seria a negação, ó. Não há evidência e a crime, beleza ou não? Tá? Mas alguém já percebeu um detalhe interessante? Lá na resposta de CESP, ela usou mais, olha só, ela botando mais aí. Mas por que, Jardim? Por que aparece esse mais? Né? E ela constantemente tem bombardeado o aluno com esse mais aí, tem bombardeado o aluno, tá? Mas por quê? Né? Vamos para uma explicação semântica. É semântica essa explicação. Porque, veja bem, se não há evidência, qual seria o normal? Que não houvesse crime. Né? Concorda ou não comigo? Se não há evidência, normal seria que não houvesse crime. Veja bem, não há evidência e mesmo assim houve crime. Perceba que esse E está introduzindo uma ideia adversativa. Existe uma oposição entre as ideias. Bom, se não há evidência, normal é que não haja crime. Veja bem, não há evidência e mesmo assim está ocorrendo crime. Então, existe uma oposição entre as ideias. Esse E, na verdade, ele não introduz uma ideia aditiva. Esse E está introduzindo uma ideia adversativa. Aí, o que a banca está fazendo? Epa, já que esse E introduz uma ideia adversativa, eu vou trabalhar aí, eu vou fazer uma conexão semântica. Né? Eu vou substituir este E por uma conjunção que também tem o papel, desempenha o papel adversativo. E, em regra geral, quais são as conjunções adversativas, ainda que eu dependa muito de um contexto. Mas, em regra geral, quais são as conjunções adversativas? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não entanto, não obstante, a banca resolveu aí no lugar do E, ela resolveu no lugar do E, né, já que se introduz uma ideia adversativa, ela resolveu colocar o mais. Então, não há crime, mas, porém, entretanto, todavia, há crime. Não há evidência, perdão, mas, porém, né, entretanto, todavia, há crime. Ela substituiu esse E pelo mais. Tá errado? Não. Ela só fez uma substituição semântica. Caiu recentemente o porém na prova. Porém, que o porém é adversativo, em regra geral. Não há crime, não há evidência,
porém há crime. Se ela colocasse porém ali, também estaria certo. Todavia há crime, contudo há crime, entretanto há crime. Pô, mas nem sabia que isso podia acontecer. Em se tratando de Sebrasp, pode sim, beleza? Então, este item aí, este item está certo, este item. Item 1 está certo, tá? Então, essa é a diferença, tá? Sebrasp tem esse posicionamento semântico. E se eu vou para a prova, né? Se eu vou para a prova sem estar preparado em relação a esse posicionamento semântico, eu corro o risco de achar que esse item está errado. Não, não é mais, não é E. Só que esse mais aí é adversativo. Beleza ou não? Na verdade, são as mesmas pessoas, o E, o mais, só estão vestidas com roupas diferentes, né? As duas pessoas introduzem a mesma ideia adversativa. Então, o item 1 está corretíssimo aí, esse item 1, beleza? Vamos para o próximo item, tá? Vamos que vamos. Bruno, tudo bem? Tá dormindo? Não tem nenhum café, gente. Nenhum café, pelo amor de Deus. Eu estou gravando desde o ano passado aqui, não tem um café aqui, vocês acreditam? Se fosse Josiane Lovera, tinha vinho, champanhe, que a Josiane é... A Josiane Lovera é fina, né? Ela é fina, a Josiane Lovera. Tinha champanhe, né? Camarão, caviar, ela gosta dessas coisas, né? A Lovera, né? Lovera é o nome de gente rica, não é? Lovera é o nome de gente rica, né? Ah, vamos lá? Vamos para a questão número 2. Vamos lá, na 2, tá? Cadê? Pô, cadeira, hein? Eu já estou no 220, Bruno. 2, né? A negação, e aí, ó, mais uma vez, a banca está pedindo aí a negação, tá? É a voz de comando. A negação da proposição. Os servidores que atuam nesse setor padecem e... Legal. Olha o Ezinho aparecendo aqui, o conectivo E, não é isso? Tá? Nome de batismo do E, a operação, né? Conjunção, tá? A gente fala até que o nome de batismo é conjunção, mas é a operação estabelecida por esse conectivo, né? A operação conjunção, tá ok? A negação da proposição. Gente, cadê minha régua? Subiram com a minha régua aqui, Bruno? Tá? Vou dar meu jeito aqui, tá? A negação da proposição. Os servidores públicos que atuam nesse setor... Obrigado, Bruno, você é muito eficiente. Nossa. Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários... Vamos ver aqui uma outra cor. E os beneficiários... Olha o nosso Ezinho aqui, beleza ou não? Aqui. A negação da proposição. Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. Ó, esse é um tipo de questão, que eu não posso errar. Não posso errar. Ele está pedindo a negação do E. São as leis de Morgan, né? Quero negar o E vira OU. Vira OU, tá? Negação do E, classicamente falando, tá? O E vira OU, classicamente falando. Né? O E vira OU, porque existe uma outra negação, a gente vai ver depois, né? Uma relação com o sintão. Mas classicamente esse E aí vai virar OU. Mas só isso? Não. Toda a estrutura frasal, ela sofre o efeito da negação. Eu nego a primeira frase, nego a segunda frase e o E vira OU. Toda a estrutura frasal vai sofrer o efeito da negação. São as famosas leis de Morgan. Nega, nega e o E vira OU. E se fosse o OU? Nega, nega, o OU viraria E. O E e o OU funcionam de maneiras antagônicas. De maneira antagônica. Quero negar o E vira OU. Quero negar o OU vira E. E toda a estrutura frasal, ela vai estar... submetida a este efeito da negação. A negação vai passar o rodo de todo mundo, na estrutura frasal inteira, para você ter uma ideia. A primeira coisa que você tem que ver logo, se ele te der uma proposição em que o conectivo é o E e pedir para negar, vê se ele já transformou esse E para OU. Se ele não transformou esse E para OU, nem vale a pena você seguir, porque o item já está errado. Tá legal? O item está errado. A gente tem que começar a aprender a fazer prova. Quero negar o E vira OU. Legal. Virou? Então vale a pena continuar. Não fez isso? Já tá errado. Coloca o item errado, vai seguir tua vida, pô. Vai ser feliz lá. Beleza ou não? Vamos ver inicialmente se ele já fez isso, tá? Bom, então como é que eu faço para negar quando você tiver OU? Você nega as frases, a ideia seria essa, ó. Eu nego a primeira frase, nego a segunda frase, e este aqui tem que ser negado também.
a negação desse E vai virar o quê? Vai virar O. Então, nego a primeira frase, nego a segunda frase e o E vira O. Bom, eu vou só ler para ver se ele fez isso. Ó. Os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem e... Ih, calma aí, olha só. Tá? Ele manteve o E, né? Como é que negação de E vai ser o próprio E? Então, só por esse detalhe aqui, eu já percebo, né, que está errado o item. O item já está errado, é fake news isso aqui. A negação de E não pode ser E, né? A negação de E aqui seria o quê? Seria ou. Aí nego as frases, parece-me que ele até negou, vamos ver? Qual é a negação dos servidores públicos que atuam nesse setor padecem? Os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, tá? E qual é a negação dos beneficiários do serviço prestado por esse setor padece? Os beneficiários do serviço prestado por esse setor não padecem. Olha só, interessante. Ele nega as frases, mas ele mantém o conectivo. Errou. Ah, mas errou só ali. Errou. Não existe meio errado. Tá errado, tá? Toda a estrutura frasal, ela vai sofrer o efeito dessa negação. Vai sofrer, não tem jeito. Toda a estrutura frasal sofre o efeito da negação. Eu nego as frases e o conectivo também é afetado pela negação. Ele negou as frases, mas ele manteve o conectivo, significa dizer que este item aí está certo ou está errado. O item 2 está errado, ele errou ali, ele não trocou o conectivo, beleza ou não? Show? Legal? Então, quero negar o E vira O. Se já não virou, nem vale a pena você seguir a tua jornada aí nesse item. Legal? O item está errado. Vamos para o nosso próximo item, me ajuda aí, por favor. Próximo item, item 3. Legal. Vamos nós. A proposição, o servidor não gosta do que faz. Só um minutinho. Ah, tá. Tem uma... Vamos voltar aqui. Eles acabam comigo, porque na verdade isso aqui tinha que sair na outra folha, né? Para mim isso aqui era do item 2, né? Mas eles estão iniciando agora, até entendo as limitações das pessoas, né? A gente vai chegando a um estágio da vida, né? Que a gente já está evoluído, a gente entende as limitações. Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho, cadê que eu já não estou aparecendo aqui? Esse pedacinho que está aqui, eu vou ler, mas ele é voz de comando para o item 3, tá? Considerando a proposição P. Se o servidor gosta do que faz, olha o sintoma aparecendo aí mais uma vez. Se o servidor gosta do que faz, eu acho, deixa eu ver se eu tenho capacidade para fazer um negócio aqui, calma aí, né? Isso, caramba, tô até emocionado comigo. Eu acho que sim, né? Eu acho que a José Novela não consegue fazer isso não, consegue? Né? Considerando a proposição P, hoje eu estou atacando a Lovera, né? Hoje eu estou meio quisado com a Lovera, não sei porquê. Porque ela está saindo muito, né? Ela agora está malhando, tá ficando... Ela já é bonita, né? Ela fez ela botou um penteado novo lá, né? Aquelas coisas, né? Tudo no truque, mas ela colocou, né, o Bruno? Né? Mas ela ficou bonitinha, né? Ficou bonita, né? Tá bonita. Nem sei mais eu tô falando o quê? Tô falando daqui da questão. Considerando a proposição P, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Mais uma vez um sim, então aí, ó, né, de presente para você. Vamos ver o que a banca está pedindo. A proposição, o servidor não gosta do que faz, ou o cidadão cliente não fica satisfeito, é uma maneira correta de negar. Opa, ele quer negação, né? Pô, já acabamos de falar agora, né? Se a banca pedir para negar o sintão, risco o sintão. Negação de sintão não é sintão, já saibam disso. E aí, qual é a brincadeirinha que eu vou usar? Se for para negar o mané, eu vou usar. O sintão usa o mané. Negação de sintão não é sintão. Se for para negar, eu uso o mané. Você vai usar o mané, ó. Vamos usar aqui o mané. A gente mantém a primeira e... Vou botar aqui, ó. Mantém a primeira e nega a segunda. Ó, para mim já deu ruim aqui, ó. Você mantém a primeira. Ele já não manteve, ó. A primeira é, o servidor gosta do que faz. Ele já negou aqui, já tá furado aqui. Tá? Aqui deveria ser... Ih, tá tudo errado. Ih, tudo errado. Aqui deveria ser E, não é isso? Né? E nega a segunda. Aqui ele negou a primeira, ele negou a segunda e era ele, botou tudo errado, né? Tudo errado. Essa aí já nasceu errada, é isso, né? Significa dizer que esse item 3, ele tá certo ou ele tá errado? Tá errado aí esse item 3. Todo errado, já nasceu errado, não tinha nem que ter nascido. É isso, né? Beleza?
todo errado esse item daí. O que a gente está vendo? A gente começa a entender como é que a banca funciona. São detalhes. Às vezes ela nega as frases, mas não mudou o conectivo. Aí ela negou a primeira, não era para negar, porque é mané, é para manter a primeira. Então os detalhes também vão ajudando a gente a resolver as questões, pô, né? A matar as questões de maneira mais prática. Você vai ver, a gente vai fazer uma bateria de resolução de questões até a prova do INSS. A gente vai fazer. Hoje a gente está numa livezinha, num bate-papo, né? Só para você começar a perceber, caramba, realmente né? Se eu tiver fundamentado teoricamente, eu vou embora. Né? Eu vou embora para resolver as questões de sétimo. A gente vai fazer resolver várias e várias baterias aí de questões, seja Sebrasp ou de repente uma FGV, né? Não vai mudar só que lá é múltipla escolha e aqui é certo ou errado. Beleza? A gente vai falando a característica da banca, legal? Então, esse item 3 está errado, esse item 3, legal? Vamos pro próximo item, legal, né? Então, a gente tá nessa livezinha aqui só para dar mais um feedback aí para vocês do que a gente tem feito, tá? O excelente trabalho desenvolvido aí pelo portal dos concursos, aprovação, aprovou civil, não aprovou civil? Também, né, tinha que aprovar, né? Não é possível, né? 3 anos de preparação, né, de sai civil, não sai civil, tá? Tinha que aprovar, né? Mas aprovou, né? Isso é resultado já de trabalho aí da equipe. A equipe tá de parabéns, o pessoal aí que trabalhou a civil, né, o pessoal aqui do suporte também, né, tá de meio parabéns, porque não pode dar 100% de parabéns não, porque não tem condições, tá legal? Bom, vamos para a próxima questão. Epa, onde eu tô? Já nem sei. Agora tá certinho, né? Fizeram certo. Questão número 4. A proposição P... meu Deus, cadê? A proposição P é aquela lá, né? É difícil, né? A minha vida aqui, a vida de professor de RNM é difícil, né? A proposição P... Eu vou escrever a proposição P aqui, tá bom? É aquela proposição, tá? Eu vou escrever a proposição P aqui. Se... Vou escrever aqui. Daqui a pouco você visualiza. O servidor gosta do que faz. Se o servidor gosta do que faz, então, tá aqui, essa é a proposição P. O cidadão cliente, se o servidor gosta do que faz, fica satisfeito. Tá aí, ó, fica. Se o servidor gosta do que faz, tá? Essa é a proposição P do item 4, tá? Se o servidor gosta do que faz, tá aqui. Então, o cidadão fica satisfeito. Mais uma vez, é um sintão. Jardim, mas o que esse cara tá querendo agora aí? E a gente já falou sobre isso, né? Ele tá falando de equivalência lógica. Jardim, o que seria isso, equivalência lógica? O lógico criou 2 maneiras equivalentes de você reescrever o sintão. E a gente já falou sobre isso lá, né, na síntese teórica, né? Não é negação, tá? Não é negação. Né? Muita gente confunde negação com equivalência. Equivalência, né, são 2 receitas, e coloca entre aspas receitas, né, porque tudo é demonstrado, tá? O lógico criou 2 receitas para você, equivalentes, né, para você reescrever o sintão. A primeira é o X, lembram? Se for para reescrever, o X eu vou fazer. É a primeira receita, né? Toda vez que ele der para você um sintão e falar assim, olha, eu quero uma equivalência desse sintão, né? Você vai usar o X. O que é o X? Você vai trocar as frases, né? Mantém o sintão, você troca as frases fazendo a negação das frases. Trocou, né, uma ação e reação. Tá? É a primeira receita. E mais uma vez, essa aula não é teórica, tá? A gente fez a nossa teoria, vai lá, adquire o nosso curso de teoria, que aí você vai ter um entendimento mais amplo do que a gente está falando. Tá? A gente já está aproveitando, a gente está partindo do princípio que você está aí nessa nossa teoria, tá bom? Tá? Se for para reescrever, o X eu vou fazer. Jardim, o que é o X? Você vai trocar as frases. A ideia seria, você vai trocar as frases. A ideia seria essa aqui, ó. O sintão, ele é mantido, tá aqui, ó. A gente vai manter o sintão e vai trocar as frases. Então, a gente troca as frases, mas mantém o sintão, não esqueça disso.
Se for para reescrever, o X eu vou fazer. O que é o X? A primeira frase vai para o lugar da segunda, a segunda vai para o lugar da segunda. É como se você fizesse um X nas frases, trocasse as frases, tá legal? Você troca, o se então ele é mantido, você troca as frases fazendo a negação das frases. Das frases, não é negação do se então não, porque ele não está pedindo para negar o se então, é equivalência. Você faz a negação das frases. Bom, qual é a negação de o cidadão cliente fica satisfeito? Ficaria assim, ó, se o cidadão cliente não fica satisfeito, tá legal? Não fica, vou botar assim, ó. Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então, qual é a negação do servidor gosta do que faz? O servidor não gosta do que faz, tá aí, ó. Não gosta do que faz. Então, eu troco as frases fazendo a negação, tá aí, ó, tá? A primeira vai para o lugar da segunda e a segunda vai para o lugar da primeira. Só que toda ação gera uma reação. Ao trocar, eu sou obrigado a negar. Então, falar que se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito, é equivalente a falar que se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Vamos ver se ele botou isso. Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Tá certinho aí o item 4, tá legal? Ele usou a equivalência perfeitamente, tá? Então, se for para escrever, o X eu vou fazer. Troco as frases fazendo a negação das frases. Mantenho-se então, tá? O legal do X é que ele mantém a mesma estrutura da condicional. Ele não muda a condicional. A outra receita, a gente vai ver questões, já vai mudar a condicional. Vai virar ou, que é o neumar, tá? Mas essa não, beleza? Perdão. Próximo item. Vamos para o próximo item. Ixi Maria. Próximo item. Item 5. Vamos lá ver o que o cara está falando. Ele vai aproveitar a proposição P. Aí eu vou fazer aquela jogadinha aqui. Ele aproveita a proposição P, essa proposição original aqui, ó. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Vamos ver o que ele está falando aí do item 5. A proposição P é uma proposição composta por duas proposições simples. Sim, sim. Ela é formada por duas proposições simples. Ó, essa proposição aqui, que é simples, é a primeira proposição. O servidor gosta do que faz. E essa segunda proposição aqui, ó, que também é simples, ó. O cidadão cliente fica satisfeito. São duas proposições simples, né, que compõem essa proposição composta. De modo que sua tabela verdade possui duas linhas. Ah, ele quer... Não. Ih, fake news. Ele quer saber a quantidade de linhas dessa tabela verdade. Em outras palavras, se você fosse montar uma tabela verdade para essa proposição, quantas linhas haveria nessa tabela verdade? Ninguém precisa ficar, né, desesperado. Porque existe uma formulazinha que dá um número de linhas. Tá? E aí eu vou falar numa linguagem bem popular, tá? Bem popular, só para você entender, tá? Toda vez que ele te der uma proposição e pedir o número de linhas, essa formulazinha aqui, ó, 2 elevado a n vai dar para você o número de linhas. Essa formulazinha, ó, 2 elevado a n. Ela dá o número de linhas. Jardim, quem é esse n aqui? O n, no português aí bem claro, o n é o número de frases distintas da proposição. Tá? Se a proposição tiver frase. O n é o número de frases distintas. Frases distintas, né? Proposições simples distintas. Tá? Eu falo frases distintas que você já sabe. Ó. Aqui você tem duas frases. Qual é a primeira frase? O servidor gosta do que faz. Qual é a segunda frase? O cidadão cliente fica satisfeito. Então, eu tenho duas frases distintas, diferentes. Duas proposições simples diferentes. Então, esse N é o número de frases. Então, o número de linhas aqui, me ajuda, ficaria isso aqui, ó. 2 elevado ao quadrado, porque são duas frases. Aí, se fossem 3 frases, 2 ao cubo. E aí, 2 ao quadrado seria isso aqui, ó. 2 vezes 2, né? Na verdade, se você fosse montar a tabela verdade, né, ela teria 4 linhas. E a banca está falando que a tabela verdade tem 2 linhas, furado, fake news. Significa dizer que esse item 5, ele está certo ou ele está errado? Está errado aí o item 5. Sempre que ele pedir o número de linhas, eu tenho que usar essa relação, 2 elevado a n, onde o n é o número de proposições simples distintas, ou n é o número de frases distintas, ou letras distintas, que às vezes ele trabalha com, né, proposições compostas usando letras, né, simbologia, tá legal? A gente vai trabalhar mais questões dessas, mais fake news nisso aí, ok? Próximo item, item número 6. Vamos ver o que a banca está falando aí do item 6, né? Esse 6. Julgue o item seguinte, relativo à lógica proposicional e à lógica de primeira ordem. A negação. Ó, mais uma vez o cara pede a negação, né? Veja que negação é um assunto
que se repete constantemente aí em Sebrasp, né? A negação da proposição, todas as reuniões devem ser gravadas por mídias digitais. É expressa por nenhuma... Ih, pode parar. Isso é uma fake news pesada, né? Negação de todo não é nenhum. Já guarda isso, tá? Isso é o pior erro que alguém pode cometer, achar que negação de todo é nenhum. Sempre que você quiser negar o todo, para eu negar o todo, quando você fala todo, a ideia é 100%, a todo mundo, né? Quando você quiser negar o todo, basta que você tenha pelo menos um que quebre aquela regra, que quebre, né, aquela condição estabelecida. Negação de todo é pelo menos um, ao menos um, né? Algum, tá? Existe um, né? Aí depende de banca, tá? Mas negação de todo não é nenhum, tá? Muito cuidado, porque às vezes a galera quer usar como se fosse antônimo, né? Ah, todo nenhum, né? Qual é a negação de todos os alunos daquela sala foram aprovados? Pelo menos um aluno não foi aprovado, tá legal? Se você encontrar pelo menos um que não tenha sido aprovado, você já está negando aquilo ali. Você já está quebrando aquela regra, né, de que fala que todo mundo foi aprovado. Então, sempre que você quiser negar o todo, basta que você tenha pelo menos um, tá? Não é exatamente um, é pelo menos um, ao menos um, algum. Às vezes tem banco que coloca que existe um que quebre, né, esta regra, que está falando que todo mundo tem aquela característica. Então, negação de todos os alunos foram aprovados. Pelo menos um aluno não foi aprovado. Qual é a negação de todos os políticos são honestos? Não vai botar nenhum político honesto. A gente tem até vontade, tá? Mas tá furado. Pelo menos um político não é honesto. Então é pelo menos um. Se Sebrasp falar que negação de todos já é nenhum, já corta. Nem siga para ver o restante. Já está furado aí o item, né? E acontece isso aí, ó. A negação de todas as reuniões, ó. Veja bem como é que ele coloca aí o todas, ó, para você ter uma ideia. A negação de todas as reuniões devem ser gravadas por mídias digitais, é nenhuma. Ih, não, olha só, já tá furado, né? Não é nenhuma não, tá? Nada disso, tá? Falou que né, não pode, tá furado. É a pior fake news que existe, tá? Nenhuma reunião, não. Qual seria a correta negação? Pelo menos uma reunião, né, não deve ser gravada por mídia digital. Isso seria o correto. Pelo menos uma reunião não deve ser gravada por mídia digital. Ao menos uma reunião não deve ser gravada. Alguma reunião não deve ser gravada. Essa seria a negação correta, tá? Então, mas já tá furado, né? Tá lá, negação de todo nenhuma. Já põe que tá errado, vai embora viver a sua vida, vá ser feliz. O item 6 tá o que mesmo? Tá errado, o item 6, legal? Tá? Vamos pro próximo item. Item 7. Tô no 220 hoje, né? Mas é assim mesmo. Hoje é quarta, quinta, né, Bruno? Hoje é quinta, 220 graus, 220 volts. CESP, a partir da proposição quem pode mais chora menos. Eita, legal, gostei dessa questão, né? Essa questão foi da prova do TRF, Tribunal Regional Federal, de uma dessas regiões aí do Brasil, e Sebrasp fez essa prova. E é importante ressaltar, e a gente vai trabalhar muito isso, que Sebrasp tem colocado a condicional, sim, então, às vezes de maneira semântica. De maneira semântica. Essa proposição que está aí, quem pode mais, olha só que legal, ó. Essa proposição que está aí, quem pode mais chora menos, né? Quem pode mais chora menos, semanticamente falando, é importante ressaltar, né? É um ponto de vista semântico. Quem pode mais chora menos, na verdade é isso aqui, ó. Se pode mais, legal, ó. Se pode mais, então, olha só. Se pode mais, então chora menos. Caramba, Jorginho, E ela tem feito, né? Sebrasp tem feito isso, tá? Sebrasp tem colocado, né, em dia de prova, tem colocado uma proposição que você olha, meu Deus, mas eu não estou vendo eu, não estou vendo. É o sim, então, ela tem usado
frases semânticas que desempenham o papel do sintão. E eu já falei na síntese teórica, né, de várias palavras que desempenham o papel do sintão. Por isso que é importante você adquirir, tá, o nosso curso teórico. Não é isso, Bruno? Tá? É importante, até para que você consiga linkar uma coisa a outra. Né? Eu já falei. Mas ela tem colocado isso, né? Ela usa palavras que semanticamente vão exercer o papel do sintão. Ela tem feito isso muito. E às vezes o aluno não sabe desses detalhes, ele perde a questão, porque ele, pô, mas não entendi o que era aquilo ali, era um sintão disfarçado, o sintão camuflado. Quando a banca fala assim, quem pode mais chora menos, isso aí é um sintão. Se pode mais, a ideia é essa daqui, ó. Se pode mais, só pra gente entender. Se pode mais, então chora. Se pode mais, então chora menos. Vamos ver o que ela tá pedindo aí. Aí é assim, ó, tá? Sempre que ela me der uma frase semântica, sempre, tá? E eu perceber que é o sintão, primeiro eu tenho que transformar para o sintão, para depois, né, ver o que ela tá pedindo. Eu tenho que fazer tudo em relação ao sintão, não em relação à frase semântica. Senão eu corro o risco de ser induzido ao erro. Tá legal? Muito cuidado aí, porque ela faz isso. Então, me deu uma frase semântica, eu já sei que aquilo ali é um sintão, transforma para o sintão para depois ver o que ela quer. Se ela quer negação, se ela quer equivalência, o que ela tá pedindo aí. Tá legal ou não? Vamos só ver, voltar aqui. Bom, o que ela pede no item 7? Ó, mais uma vez, ó. A negação. Opa, eu já sei que negação de sintão não é sintão, já pode cortar. E quem eu uso para negar o sintão? Ó? Se for para negar, o mané, vou botar aqui, mané eu vou usar, vou botar em outra cor aqui, é tanta cor. Se for para negar, o mané eu vou usar, tá aqui, ó. Eu mantenho a primeira frase e nego a segunda. Você vê? Eu tenho que fazer a negação aqui, não lá na frase semântica, senão eu corro o risco de errar a questão, tá? Mantenho a primeira, então vai ficar assim, ó. Pode mais, mantenho a primeira frase, ó. Pode mais. E nego a segunda. Qual é a negação de chora menos? É não chora menos. E não chora menos. Tá aí, ó. E não chora menos. Esse seria o correto. Você viu o que eu fiz, né? Primeiro eu transformei para o sintão, para depois fazer a negação. Há alunos que vão errar porque vão tentar negar aqui. Aí a banca pode induzir você ao erro, como já induziu aí, ó. Tá legal? Então, mantenha a primeira. Pode mais. E nega a segunda. Não chora menos. Vamos ver se foi isso que ela falou. E ela botou pode menos. Já tá furado. Né? Tá furado, ó. Tá? Furou aqui. Olha como é que ela tentou induzir. Ah, pode mais, pode menos, né? Chora menos, chora mais. Ela tentou induzir você ao erro. Por quê? A galera foi trabalhar com a frase semântica. Se ela te der uma frase semântica, tem que transformar para o sintão e a negação tem que ser feita em relação ao sintão. Então, o certo seria quem pode mais, né? Pode mais, perdão, e não chora menos. Ela botou pode menos. Significa dizer que este item, ele tá errado. Sacanagem, né? Ela tem feito isso, tá? Tem colocado frase semântica e às vezes o aluno vai trabalhar em relação à frase semântica, ele quebra a cara. Então botou a frase semântica, que geralmente é o sintão. Primeiro você escreve como se fosse o sintão, para depois você trabalhar em cima do sintão. Aí você faz a comparação com o item, legal? Mas tá errado aí, esse item 7 tá furado, né? Vamos aproveitar o item 7 para... vamos aproveitar o item 7, calma aí. Ah, só repetiu aqui. Aqui se repete folha, é uma confusão que eles fazem aqui na minha vida, tá? Eles ficam nervosos com RLM, beleza? Bom, mas a gente aproveita. Item 8. Do ponto de vista da lógica sentencial, a proposição P, do ponto de vista da lógica, é equivalente a... E essa equivalência a que ele se refere aí, ó, tá? Do ponto de vista da lógica sentencial, a proposição P é equivalente a... É uma equivalência semântica, né? Não é a equivalência do X ou do Neumar, né? Em regra geral, quando ele te dá uma frase semântica e pede uma equivalência, o que ele quer saber é o seguinte, será que eu posso transformar para esse sintão? Vamos lá. Do ponto de vista lógico sentencial, a proposição P é equivalente a se pode mais, o indivíduo chora menos. É equivalente, ó. Se pode mais, tá bem aqui, ó. Deixa eu só subir um pouquinho. Se pode mais, então chora menos, o indivíduo, né? É equivalente sim, só que é aquela equivalência semântica. Ele te deu uma frase semântica, ó. Se pode mais, então chora menos, o indivíduo, né? É que eu não botei o indivíduo ali, tá implícito, tá? É equivalente sim. Significa dizer que esse item tá certo ou tá errado? O item tá certo, já aproveitei, né, o que eu fiz anteriormente para responder o item 8. Perceberam? Né, como é que... ela deu um quem pode mais chora menos, quem pode mais chora menos.
Aí eu transformei para o se então, ela quer saber se esse então é equivalente. É uma equivalência semântica, né? Não é equivalência do X ou do Neumar, é equivalência semântica. Ele dá uma frase semântica onde não tem se então, ele quer saber se aquilo ali pode ser transformado em se então. Pode sim, tá legal? Significa dizer que o item 8 tá certo, o item 8, legal? Beleza, vamos pro próximo item. Item 9, olha só ele repetindo aí. As coisas vão se repetindo, né? Item 9, né? E aí passa a ser um treinamento objetivo de provas. Um top desse aí da vida, né? Vamos ver aqui. A tabela verdade, aí mais uma vez ele fala de tabela verdade. Bom, tem formulazinha para dar a tabela verdade? Tem, tá? O número de linhas da tabela verdade é dado por essa relação, 2 elevado a n, onde n é o número de frases distintas, não esqueçam disso, tá? Esse n aqui, frases distintas, né? Ou proposições simples distintas. Estou falando frase que aí fica mais fácil você visualizar. A tabela verdade da proposição P, construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, tem pelo menos 8 linhas. Nossa, ele fermentou essa tabela verdade. Quantas frases eu tenho aqui? Eu tenho 2, ó. Eu tenho essa frase, pode mais, e essa frase, chora menos. Tem 2 frases, não. Vamos ver, 2 frases vai ficar 2 elevado ao quadrado, né? 2 ao quadrado, a tabela verdade tem 4 linhas, pelo amor de Deus. O cara falou pelo menos 8 é de 8 para cima. Não, tá furado isso aí, nada de pelo menos 8. Legal? 2 elevado a n dá o número de linhas da tabela verdade. N é o número de frases. Lá na proposição são 2 frases. Primeira frase, ou proposição simples distinta, pode mais. A segunda frase, chora menos, o indivíduo, né? 2 ao quadrado, 4 linhas. Você falou pelo menos 8, tá furado, fake news. Esse item 9 tá certo ou ele tá errado? Tá errado aí esse item 9, beleza? Tá ok? Você vê que fica fácil, né? Quando você faz essa transformação aí, semanticamente falando, né? Vamos lá para o item 10, que eu vou aproveitar, evidentemente, aquele primeiro item. Aí ele fala da negação, vamos ver? Ó, mais uma vez a negação, vamos ver se ele vai acertar agora essa negação, né? Item 10. A negação da proposição P pode ser expressa por quem não... Bom, já está aqui a negação, tá? Eu havia feito a negação lá no início. Qual é a negação? Pode mais e não chora menos. Vamos ver quem ele botou. Ih, já está furado. Ele botou quem não pode. Não, esse não aqui está furado. Não, é pode, ó. É pode mais e não chora menos, tá? Aqui não é mais, não. Aqui é MAS, tá? Quem digitou aí não sabe a diferença entre o mais com I. Nem sei, eu já tô... Cadê que eu não volto aqui? Né? É mais, MAS, aí tá mais, tá? Depois eles consertam. Não sabem a diferença, não sabem. Ele acha que mais sem I é a mesma coisa que mais com I. Não sabem a diferença. Eles não sabem nada aqui, nem o nome todo deles. Tá legal? Tá? Quem não pode mais... Quem não pode mais... Ah, perdão, deixa eu só... Eu tô ficando maluco, né? Ele tá certo, maluco tô eu. É mais mesmo, né? É porque esse é do I ali, né? Eu tô pensando que é o mais do adversativo ali. Mas tá furado esse item, né? Tá furado, né? Hoje eu tô no 220. Tá furado, né? Porque é quem pode mais. Aqui a banca já botou quem não pode mais, vírgula, não chora menos. Não chora menos bate, ó. Não chora menos. Mas ele errou aqui, ó. É quem pode mais. Ele botou quem não pode. Tá furado aqui, tá? Desculpa aqui esse equívoco aqui. Tô pensando que é aquele mais do adversativo, mas é o mais já é daqui, esse mais aqui. Não é isso? Quem não pode mais tá furado. É quem pode mais, né? Ó. Mantém a primeira e nega a segunda. Ele não manteve, não. Ele negou aqui, ó. Ele negou a primeira e negou a segunda. Tá furado aí. Tá legal? Ele não usou o mané, não, né? Ele fingiu que usou o mané. Significa dizer que esse item 10 tá certo ou tá errado? Tá errado aí esse item 10, legal? Errado. Ó, estamos terminando a nossa live aqui. Vim só para dar um feedbackzinho para vocês, nós trabalharmos mais algumas questões e mostrar para você que é possível, mas eu tenho que ter um treinamento constante, um treinamento objetivo de provas, resolução de questões. Tem que estar fundamentado teoricamente? Sim, é importante que eu tenha uma noção da teoria. Tá? E partir para o campo de batalha, para o campo de guerra. Sair resolvendo as questões, né? E começando a entender como funciona aí a mente, né, do Sebrasp, a mente dessa banca. Legal? Estamos dando uma parada aqui. Legal aí essa livezinha, tá? Espero que você tenha gostado. Participa, deixe seus comentários, né? E outras lives virão, beleza? Forte abraço aí para vocês.